queria propor uma nova jornada de estudos para nós, intitulada Jesus, o Deus que se fez homem. E nos próximos domingos, gostaria então de meditar com você especificamente sobre a vida de Jesus. Tudo o que Jesus fez, o que ensinou e os exemplos que nos deu. Essa é a nossa batalha para os próximos finais de semana. Tá? Vamos olhar com muita atenção para Jesus. E eu desafio você então, se você nunca leu os evangelhos, leia Mateus, Marcos e Lucas. Pegue a partir dessa semana, de hoje à noite, coloque no seu coração, diz assim, já que nós vamos estudar na igreja a vida de Jesus, mais especificamente, eu vou ler. Nunca li os 4 evangelhos, eu vou ler, numa tacada só. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. E nós vamos navegar por esses evangelhos ao longo dessas semanas, para aprender um pouquinho mais sobre Jesus. Amém? Mas eu queria começar nessa noite olhando um texto que não está nos evangelhos, mas um texto que nos apresenta Jesus de uma forma extraordinária. Filipenses capítulo de número 2. Eu gostaria de ler com você do versículo 5 ao versículo de número 11, tá? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Pegue na Bíblia do seu irmão, ou se não, no seu celular, ou no telão. Diz assim a palavra de Deus: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar da mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, diante de um texto tão rico e poderoso, Pai, mas o nosso coração é inclinado ao pecado. Por isso temos enorme dificuldade de entender o que a Tua palavra quer nos ensinar. Mas nós cremos no Teu Espírito Santo que habita em nosso coração, que está neste lugar agora, Senhor. E por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Deus, ao nosso coração, abrindo, Senhor, espaço, Deus, fazendo com que a Tua palavra chegue, Deus, no mais profundo do nosso ser, de uma forma que nós venhamos a entendê-la completamente, de uma maneira, Senhor, que venhamos a tomar decisões que mudem a nossa vida, Senhor, que nos levem para mais perto de Ti. Nos ajuda nessa noite. Nós oramos a Deus, oramos ao Senhor, oramos em Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Falar sobre Jesus é algo diferente. Quando nós falamos sobre a vida cristã, nós falamos de vários aspectos. Nós podemos falar sobre o reino, sobre a graça, sobre a fé, sobre a própria salvação. Mas quando nós falamos da pessoa de Jesus, é diferente. É especial, é infinitamente maior. Porque tudo o resto só existe por causa de Jesus. Jesus é o autor e consumador de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Sem Ele, absolutamente nada do que existe poderia vir a existir. Por isso, quando nós falamos de Jesus, nós precisamos, no mínimo, ter temor no nosso coração. Mas nós também precisamos ter esperança e saber de que a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, tem muito a nos ensinar.
tem muito a contribuir conosco, tem muito a nos dizer. Falar de Jesus é falar da nossa razão de viver, é falar do nosso amor maior. Ninguém é como Jesus, ninguém fez o que Jesus fez, não há outro, nunca houve e jamais haverá alguém como Jesus, o Deus que se fez homem por amor a você, amor a mim. Não há outro como Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da história humana. Ele dividiu a história dos homens em duas metades, antes e depois dele. Jesus é o personagem, a figura humana mais comentada em todo o planeta. Jesus é a pessoa que diante dela ninguém consegue ficar indiferente. Ou você ama Jesus com todas as suas forças, Ele é a razão da sua vida, Ele é a sua esperança, ou você odeia Cristo, e tudo que Ele representa e quer ensinar. Ninguém consegue ficar indiferente diante de Jesus, porque Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Jesus é aquele pelo qual nós temos a oportunidade de viver. Jesus é aquele que nos deu e nos dá tudo o que temos e o que somos. Jesus é aquele por quem tudo que existe se mantém e se sustenta. Ele é o sustentador da vida. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém. E quando nós falamos de Jesus, não sei você, mas quando eu falo de Jesus, o meu coração ele fica assim, aquecido. Porque eu começo a me lembrar tudo que o Senhor já fez na minha vida. E eu começo a me lembrar tudo que a palavra de Deus diz acerca de Jesus. E eu começo a me pegar pensando assim, meu Deus, o que é o amor de Jesus por mim? A ponto de Ele vir e morrer por mim, a ponto de Ele colocar o Espírito dEle em mim, a ponto de Ele me prometer voltar para me buscar, a ponto de Ele estar comigo diariamente. Mas esse Jesus importante, poderoso, que sustenta toda a vida, é o Jesus que está comigo, é o Jesus que está com você. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alguém que é eterno, de alguém que enquanto o mundo for mundo, sempre será o centro de toda a história, sempre será. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando da pessoa mais importante que existe em tudo que foi criado, em tudo que existe. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos da razão que nos faz acordar todos os dias para viver. Nós falamos do nosso amor, do nosso amor. E esse texto de Filipenses, por incrível que pareça, é um dos textos mais interessantes da Bíblia para nos mostrar um pouquinho de Jesus. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preocupado em resolver um problema. A igreja dentro de Filipos estava passando por uma confusão, os irmãos estavam brigando entre si. Havia partidarismo, discussão entre os membros da igreja. E Paulo escreve a carta aos Filipenses para resolver o problema de discussão e briga entre os irmãos na igreja. E no capítulo 2, quando ele está tratando desse problema, ele diz assim: olha, vocês têm que entender que as atitudes de vocês não podem ser como vocês querem, mas precisam ser iguais a de Jesus. E aí ele começa a descrever quais foram as atitudes de Jesus. E o que Paulo descreve é no mínimo fantástico, porque Paulo descreve duas escolhas que Jesus fez, que mudaram o rumo da história, que mudaram a vida dos homens,
que mudaram a minha vida, que mudaram a sua vida, e que vão continuar mudando vidas enquanto o mundo for mundo. O pastor Billy Graham tinha uma frase que eu gosto demais, que ele dizia o seguinte: o acontecimento mais importante da história não foi o homem pisar na lua. O acontecimento mais importante da história foi Deus pisar na terra. Esse foi o acontecimento mais importante. Nós chegarmos à lua, fichinha, isso não significa nada. Agora, Deus em sua magnitude e glória, abrir mão e vir para pisar nessa terra como um de nós, esse foi o maior acontecimento que o mundo já pôde ver. Tinha um professor meu do seminário que ele dizia o seguinte, ele dizia assim: o máximo que a humanidade alcançou foi quando Jesus veio à terra. Ele disse, depois de Jesus a gente não avança para cima, ele disse, a gente está descendo para baixo. Nós não estamos progredindo, nós estamos indo para o fim. Ele falou, o ponto máximo do ser humano, o ponto máximo da história do mundo foi quando Jesus pisou sobre a face da terra. Depois é ladeira abaixo, é descida, porque não há ninguém como Jesus, nunca houve, nunca haverá, nunca haverá. E nessa noite eu queria olhar para esse texto de Filipenses com você, e entender um pouquinho desse texto, quais foram as escolhas que Jesus fez, e qual foi o resultado dessas escolhas. Vamos juntos? A primeira escolha de Jesus encontra-se no versos 6 e 7. Quando ali, o texto sagrado diz o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, vindo em forma humana. Sabe qual foi a primeira escolha de Jesus? Jesus escolheu vir a esse mundo como um de nós. Pensemos um pouco na grandeza disso, que às vezes nos parece comum. Ah, não, Jesus, não, tudo bem, tudo bem. Vamos ver o texto. O texto começa nos dizendo uma verdade que jamais mudará. Que jamais mudará. O texto diz assim: sendo Deus. Sendo Deus. Ele escolheu vir a este mundo. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Deus. Porque em essência, o nosso Senhor Jesus e Deus Pai são a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aqui é preciso nós entendermos esse texto para a gente não fazer confusão. Quando o texto diz que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo, o texto não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. O texto está dizendo que Jesus deixou os privilégios divinos para se submeter às limitações humanas. Mas em essência, Jesus sempre foi Deus. Há uma palavra no grego chamada Memphis, que significa forma. E é a palavra que Paulo usa aqui quando ele diz assim, sendo Deus. Por que essa palavra é especial? Porque essa palavra, a tradução dela só tem uma: é imutável, uma forma que jamais vai se alterar. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus, Deus, que jamais mudará, jamais deixará de ser Deus, abriu mão das suas prerrogativas divinas para vir a essa terra, tornar-se como homem e viver como homem. Será que a gente tem noção da escolha de Jesus? Será que nós temos ciência da escolha de Jesus? Seria mais ou menos o seguinte, a grosso modo, uma comparação.
você hoje escolher deixar a sua vida e se tornar um escravo em outro lugar. Você continuaria sendo você, mas a sua vida não seria mais a mesma. Agora você seria escravo, não mais um homem livre. Uma comparação bem tosca, bem grosseira, mas para a gente ter um pouco de noção do que foi a escolha de Jesus. Ele escolheu abrir mão do que lhe era de devido, de direito, para vir a esse mundo viver como um de nós, para se submeter às leis que regem a nossa vida, mesmo sendo Ele o soberano de todas as coisas. Ele escolheu vir. E o texto diz um negócio interessante, que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tirou de si mesmo todas as suas prerrogativas divinas. Ele tirou de si mesmo tudo que lhe era de direito como Deus, para ser como um de nós. Ele escolheu vir a esse mundo. A grande questão para nós entendermos claramente isso é do que Ele abriu mão, do que Jesus se esvaziou. Eu fiz uma listinha, e não é tudo, mas para a gente ter um entendimento. Ele se esvaziou da sua condição soberana diante da lei. Jesus estava acima da lei dos homens, da lei divina. Ele era Senhor, não havia nada que o limitasse, nada que fosse acima de si, mas Ele abriu mão desse direito de soberano, e quando veio a essa terra, agiu debaixo da lei. Ele cumpriu a lei de Deus e dos homens. Ele se sujeitou a viver como nós, abrindo mão de toda a sua autoridade, que estava muito acima de todas as coisas. Ele se esvaziou e passou a viver como um homem simples e limitado como eu e você, que estamos sujeitos às leis, da natureza, dos homens, a lei da palavra de Deus. E diz o texto bíblico que Jesus cumpriu a lei em perfeição, pois não houve pecado nele. Ele se sujeitou. Do que Jesus abriu mão? Jesus abriu mão das suas riquezas divinas. A palavra diz que Ele era Senhor. O texto bíblico diz que todas as coisas do mundo lhe pertencem. Diz o texto que Ele é Senhor, dono do ouro e da prata, que Ele era o soberano, Rei da glória. Jesus abriu mão de tudo isso, para vir a esse mundo, numa nação pobre, como filho de uma família pobre, numa cidade pobre, e passou a sua vida como um homem que nunca teve nada. Certa vez questionado, ele disse assim: olha, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, eu não tenho nem aonde descansar a cabeça. Quando morreu não tinha nem túmulo, foi necessário que um homem rico lhe desse um túmulo. Ele abriu mão de todo o seu esplendor, de suas riquezas gloriosas como Deus. Do que Ele abriu mão? Ele abriu mão da sua glória celestial. O texto de Apocalipse diz que os anjos estão ao redor do trono de Deus, cantando 24 horas por dia a grandeza e a glória de Deus. Diz que eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os anjos, diante da majestade de Cristo, o Deus soberano, cobrem o rosto.
Quando Moisés pediu para ver o rosto de Deus, Deus lhe deu um recado. Ele disse assim: ninguém pode me ver, mas eu deixarei que você veja o que sobra, o resquício, a última, a migalha da minha glória. E diz o texto que quando Deus permite que Moisés veja um pedacinho da glória de Deus, o rosto de Moisés brilha, e a partir daquele momento Moisés tem que usar um véu, tamanha era a glória e o resplendor de Deus. Isaías, quando tem a visão do trono da graça de Deus, ele vê um trono, ele vê anjos, a glória, a majestade de Deus, e ele cai por terra, ele diz assim: meu Deus, quem sou eu? Jesus se esvaziou de toda essa glória, para vir a esse mundo, e ser renegado pelos homens, para ser maltratado, achincalhado, para ser questionado, para ser humilhado pelos homens. Jesus abriu mão da sua glória perfeita, para se tornar o que Isaías no capítulo 53 descreve, o mais desprezado entre todos os homens. Jesus escolheu. Mas o que Jesus abriu mão? Jesus abriu mão do livre exercício de sua autoridade. Sua palavra era a lei. Não havia nada maior do que a sua palavra. Mas ele escolheu se submeter à autoridade de Deus Pai enquanto estava nessa terra. O maior exemplo disso é o jardim do Getsêmani, quando Jesus está ali sangrando, chorando, angustiado, e ele ora ao Senhor. Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não há resposta. E ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não há resposta. E ele ora de novo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o texto diz que há um anjo de Deus desce dos céus para consolá-lo, mas a resposta de Deus é não. O cálice não passará. Jesus abriu mão da sua autoridade quando veio a este mundo. É interessante perceber como Jesus é diferente de Adão e de Lúcifer. Lúcifer foi expulso do paraíso porque queria ser igual a Deus. Adão foi expulso do jardim do Éden porque quando pecaram queriam ser iguais a Deus. Jesus desceu dos céus para ser igual a mim e a você. A mim e a você. Ele escolheu o caminho contrário. Enquanto todos queriam ser iguais a Deus, com autoridade, glória, poder e honra, Jesus abriu mão de tudo isso, para ser como um de nós, limitado, fraco, tentado. Jesus escolheu abrir mão dos seus direitos divinos para se tornar um simples homem como eu e você. Ele escolheu. E porque Jesus escolheu, Ele entende a nossa vida. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que nós enfrentamos, pois Ele enfrentou. Ele sabe quais são as dores da vida, pois Ele as enfrentou. Ele sabe quais são as dificuldades da tentação do pecado, pois Ele as enfrentou. Ele sabe. Por isso que Ele é o único que pode realmente me ajudar a ser melhor. Por isso que Ele é o único que tem a capacidade e o poder de realmente mudar a minha trajetória de vida, porque Ele sabe o que é a minha vida.
Jesus não é um Deus de longe, como os outros deuses que existem por aí. Jesus não é um Deus que ficou passivo, enquanto nós estávamos nos destruindo. Não. Ele escolheu vir até nós. E Jesus continua escolhendo até hoje isso. Foi Jesus que veio até a sua vida antes de você conhecê-lo. Foi Jesus que procurou você. Foi Jesus que está procurando você hoje. Foi Jesus que falou com você. Foi Jesus que veio ao seu encontro. Ele escolheu, Ele abriu mão. Ele esvaziou-se de si mesmo. O Rei grandioso e poderoso, o soberano de todas as coisas, tornou-se como um daqueles a quem Ele mesmo criou. E veio a esse mundo, como homem, e aqui enfrentou as dificuldades da vida. E não pensemos nós que Jesus teve uma vida fácil, uma vida extraordinária, uma vida de pompa e de alegrias e riquezas. Não, irmãos, não. Jesus teve uma vida difícil, uma vida marcada pelas pancadas. Quando nasceu, queriam matá-lo. Quando nasceu, não tinham aonde colocá-lo. Tiveram que fugir para o Egito. Quando voltaram, queriam matá-lo de novo. Quando começou a ensinar acerca do reino de Deus, a sua família não o entendia. Achavam que ele estava ficando louco. Quando começou o seu ministério aos 30 anos de idade, o povo se aproximava dele só para receber milagres. Queriam curas, pão, comida, queriam um rei, não um salvador. As multidões andavam atrás de Jesus, não para serem salvas, para receberem o que ele podia fazer. Chamou para si 12 homens, que os considerava como irmãos. Desses 12, um o traiu, e os outros 11 o abandonaram no momento mais crítico da sua vida. Enfrentou a cruz sozinho. O mesmo povo que 3 dias antes se alegrava com a entrada dele em Jerusalém, 3 dias depois gritava: solta Pilatos e crucifica Jesus. Solta Pilatos e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Enfrentou a zombaria dos soldados na cruz, a humilhação. Ele escolheu vir a esse mundo como um de nós. Ele abriu mão de tudo que lhe era de direito para ser miserável como eu e você. Ele escolheu. E é por isso que Ele sabe o que eu preciso para a minha vida. É por isso que Ele sabe o que você precisa para a sua vida. É por isso que Ele pode me ajudar e Ele pode ajudar você. Mas essa não foi a única escolha de Jesus, foi a primeira. A segunda foi tão ou mais difícil, porque no versículo 8 nós somos informados que Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. A escolha de Jesus foi escolher ir à cruz em obediência à vontade do Pai. O que significa a escolha de Jesus? Absolutamente tudo para nós. Sem a cruz, sem a morte, sem a ressurreição, não haveria vida para mim e para você.
Quando Jesus escolhe obedecer à vontade de Deus e ir à cruz, se entregando para sofrer por nossos pecados, Ele está demonstrando o quanto nos ama. Alguém disse certa vez, com muita propriedade, que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas o amor. O amor. Nós precisamos entender o que significa a morte de cruz. A escolha de Jesus não era tão simples quanto parece. A morte de cruz era uma morte terrível. Eu gostaria de destacar pelo menos algumas coisinhas. A primeira delas era cruel, extremamente cruel, reservada aos piores infratores do Império Romano, aos piores inimigos, aos traidores. Antes da crucificação, os condenados, os sentenciados à morte, eram torturados por horas e horas, de todas as formas possíveis e inimagináveis. Eram entregues aos soldados romanos, para que esses torturassem esses homens antes de serem crucificados. Eles apanhavam, eram chicoteados, eram espancados, eram humilhados, com os mais terríveis e cruéis atos físicos que você possa imaginar. Os romanos eram especialistas em tortura, povo cruel e bárbaro. Eu recomendo para você assistir o testemunho do ator que fez A Paixão de Cristo. Está no YouTube. Quando você ouvir esse testemunho, você vai ter uma parte desse testemunho que me chamou muita atenção. A cena da crucificação, que ele está sendo torturado, enquanto eles estão fazendo a cena, e aquilo é encenação, eles não batem de verdade, o diretor diz assim: olha, eu preciso de mais vida nesse negócio, não está funcionando. E de repente, por descuido, aqueles atores acabam batendo de verdade, com uma vara nas costas daquele rapaz. Abriu um talho de 35 centímetros nas costas dele. E aquilo era só uma encenação. A morte de cruz era cruel, sanguinária. A morte de cruz era humilhante, pois o condenado carregava parte da sua cruz até o lugar onde era crucificado. E os soldados romanos incentivavam a população a humilharem aquele homem que passava por ali. Ele apanhava, davam risadas. E quando chegavam no lugar da crucificação, os condenados eram crucificados nus, para serem ainda mais humilhados, diante da cidade toda, de quem quisesse assistir, jovens, crianças, adultos, tanto faz. Era uma morte com humilhação, porque era uma morte para provocar temor e medo dos outros que estavam vendo. A morte de cruz era dolorosa, a dor dos cravos entrando nos punhos, nos pés, atravessando os dois pés e chegando à madeira. A dor de ficar pendurado sobre uma cruz. O corpo não consegue se sustentar. Os tendões começam a se romper. E era muito comum que os crucificados morressem asfixiados, porque o corpo não conseguia se sustentar e caía, e não conseguia mais respirar. Quando isso não acontecia e demorava muito tempo para aqueles homens morrer, os soldados romanos passavam com uma marreta e quebravam os joelhos dos homens que estavam pendurados na cruz, para que eles não tivessem sustentação. Era doloroso demais. E eles ficavam ali pendurados sobre aquela madeira, debaixo do sol, da chuva, até morrerem, nus, sangrando.
A morte de cruz era maldita. Deuteronômio 21, 23, o texto bíblico diz que todo aquele que for pendurado num madeiro é maldito. Os homens consideravam uma maldição ser crucificado. Jesus escolheu tudo isso em obediência à vontade de Deus. A grande questão que pode passar pela nossa cabeça é a seguinte: por que Jesus fez isso? Por que Jesus escolheu isso? Porque Ele era obediente. Ele era obediente à vontade de Deus Pai. E a vontade de Deus Pai é muito explícita em Isaías 53, 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Algumas traduções diz esmigalhá-lo, moê-lo. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano muito maior do que a crucificação. Deus estava desenhando um plano de salvação. E a crucificação era um degrau para a salvação. Alguém precisava pagar pelo pecado dos homens. Alguém precisava pagar. E por nos amar da forma que nos ama, Deus escolheu que o seu Filho pagasse em nosso lugar. Você tem ciência do que é isso? Você tem noção do que é isso? Quem aqui é pai, levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Quem aqui é pai? Então você sabe o que eu vou falar. Você escolheria o maior sofrimento que os homens podem imaginar para a sua filha, para o seu filho, para que outros que você nem conhece direito pudessem estar vivos? Eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou e por isso entregou Jesus para morrer em nosso lugar. E Jesus, por nos amar da mesma forma como Deus Pai nos amou, escolheu ser obediente ao plano de Deus e se deixar ser moído, triturado, arrebentado por amor a nós. A cruz não foi um acidente de percurso. Ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. A cruz não foi uma falha. A cruz foi o pagamento da sua vida. Porque lá na cruz, Jesus estava comprando você. Diz o texto, Isaías 53, que lá Ele tomou sobre os seus ombros todos os pecados dos homens, todas as misérias dos homens, toda a desgraça da humanidade, tudo que havia de ruim, de terrível, estava sobre os ombros de Jesus naquela cruz. E Ele as carregou sozinho. Ele enfrentou sozinho. E mais, diz o texto que por alguns minutos, por alguns momentos, ali naquela cruz, a única vez na história do mundo, Deus Pai e Deus Filho se separaram. E Jesus estava completamente só. E Ele ergue os olhos a Deus e Ele diz assim: por que o Senhor me abandonou? Ali estava a maior prova de amor que o mundo jamais viu. Jamais viu. Ninguém nunca nos amou ou nos ama tanto quanto Deus, a ponto de esmagar o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter vida. Ninguém nos ama tanto como Jesus, a ponto de obedecer à vontade de Deus, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus escolheu. Ele escolheu a cruz por obediência ao Deus Pai, que nos amou.
Tem um teólogo que ele diz um negócio muito interessante. Ele diz assim: o único lugar que sempre esteve disposto a receber Jesus nesse mundo foi a cruz. Ela sempre esteve de braços abertos. E desde que Jesus nasceu, ele sempre caminhou para ela. Em nenhum momento da sua jornada, Jesus sequer pensou em desistir da cruz. Porque ele sabia que era ali a única esperança minha e sua de uma vida diferente, de uma eternidade. Ele escolheu. Mas do versículo 9 em diante, Paulo vai nos dizer quais são as consequências da escolha de Jesus. Porque todas as escolhas têm consequência, todas elas. E as de Cristo também. E do versículo 9 em diante, então, Paulo descreve quais foram as consequências de Jesus ter vindo a este mundo e de Jesus ter escolhido ir à cruz em obediência a Deus. Diz assim o texto: por isso, consequência, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe qual é a diferença de Jesus para os outros deuses? Eu explico para você. Ele não está na cruz. Ele não está no túmulo. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus escolheu ser como nós. Escolheu a cruz. Jesus escolheu lutar contra o pecado dos homens, contra o inferno, Satanás e seus demônios, contra a própria morte. Sabe qual é a grande diferença? Jesus venceu. Jesus venceu. O único túmulo no mundo visitado em que não há um corpo. Não há um corpo. Porque o nosso Senhor, que desceu a essa terra como homem, regressou aos céus para toda a sua glória novamente. O Jesus que foi crucificado, morreu. Mas a morte não o deteve. Diz o texto que 3 dias depois, quando Maria e as mulheres vão ao túmulo, elas encontram a porta aberta, a pedra rolada do lado, e não havia corpo ali dentro. E há um anjo que dá um recado para aquelas mulheres que é impactante. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Sabe qual foi a consequência das escolhas de Jesus? A vitória. A vitória de Deus. A vitória minha e sua. A vitória de Cristo. Diz o texto que Deus o exaltou. E aqui também há uma palavrinha no grego interessantíssima, que o seu significado é super exaltado. Ou seja, não há nada comparado à exaltação de Jesus. Não há nada. E diz o texto que Deus o exaltou de tal forma que restaurou completamente a sua glória, a sua autoridade e o seu poder. A ponto de fazer uma promessa: toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aqui deixa eu falar um negócio para você, meu amigo, de todo o coração. Você gostando ou não, você crendo ou não, chegará o dia em que você se dobrará. Chegará o dia em que você se dobrará. Nem que seja no último dia, no dia do julgamento, nem que seja ali, eu, você,
todos os homens, todos os demônios do inferno, todos nós precisamos nos dobrar e confessar que Ele é o soberano. A diferença é a seguinte: se você esperar para fazer isso naquele dia, o fará, mas continuará condenado do mesmo jeito. Mas se você entender, e se você perceber o que Jesus fez por você hoje, nesse tempo, você experimentará o que é o amor de Deus. Você terá prazer em se dobrar diante de Jesus e declarar que Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Mas de um jeito ou de outro você vai se dobrar. Vai, tenha certeza disso. Mas o meu conselho para você é que não espere. Não espere. Porque pode ser que, se você esperar, você o fará, mas sem nenhum resultado para ti. O nosso Jesus não é o Jesus dos crucifixos, ensanguentado, marcado, não. O nosso Jesus é aquele que ressuscitou e recebeu de volta toda a sua glória, autoridade e poder. O nosso Jesus é aquele que se assenta hoje no trono da graça e dirige a história dos homens com mão poderosa. O nosso Jesus é aquele que enviou o seu Espírito para estar entre nós. O nosso Jesus é aquele que vivo está, soberano sobre todo o mundo, e que nos fez uma promessa: eu voltarei para buscá-los. Eu voltarei para buscá-los. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, mas eu creio que quando nós entendemos as escolhas que Jesus fez, nós somos desafiados a fazer escolhas também. Porque é impossível nós entendermos tudo o que Jesus fez por nós e continuarmos indiferentes a qualquer coisa. É impossível. Tudo que Jesus fez se resume a uma coisa: Ele fez porque te amou. A grande questão a ser respondida é: o que é que você está fazendo com esse amor? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com o amor de Deus? Quais têm sido as suas escolhas de vida? Quais têm sido os caminhos que você tem trilhado? Saiba que para você poder escolher, para você poder viver, Cristo teve que morrer. Qual é a escolha que você tem feito diante do amor de Deus? Eu creio que só há duas, irmãos, só há duas. Ou eu me rendo por completo, esqueço tudo que eu penso ou quero da minha vida, para diminuir eu mesmo, para que Cristo cresça em mim. Ou eu desdenho desse amor, vivendo a vida do jeito que eu penso que é correto, me afundando em tudo que eu imagino ser certo e deixando Jesus para as horas de desespero. Jesus escolheu. Ele escolheu você. A grande questão é: você tem escolhido no seu dia a dia Jesus? Essa é a grande questão. Ele escolheu e se manteve firme.
Ele escolheu e se manteve firme. Você tem escolhido o que no seu dia a dia? Eu queria terminar contando o testemunho de uma família cristã da Coreia do Sul. Durante a Guerra da Coreia, os norte-coreanos invadiram parte da Coreia do Sul e uma das suas estratégias era destruir a igreja. E eles pegavam as famílias, colocavam sobre a ponta das armas e diziam: ou você nega Jesus ou morre. Um dia eles pegaram a família, fizeram essa família cavar uma cova, colocaram todas as pessoas dessa família dentro da cova e eles iam jogando terra, pasada por pasada. Negue a Jesus ou vocês morrem. E aquele homem, aquela mulher, aquelas crianças se mantiveram firmes. E aquela terra foi subindo, 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 subindo. E de repente, no desespero, uma daquelas crianças falou assim: mãe, nós vamos morrer, faz alguma coisa. E a mãe daquela criança disse assim: não tem problema, meu filho, não tem problema, nós vamos para perto de Jesus. E diz a história que eles foram enterrados vivos, a família inteira. O que você tem escolhido no seu dia a dia? Jesus escolheu você. E Ele não deu as costas à cruz, porque Ele ama você. O que você tem escolhido? Diante de Jesus é impossível ficar indiferente. Ou eu amo de todo o meu coração, de todas as minhas forças, ou eu odeio. Ou eu odeio. Feche teus olhos. Você podia passar um pente fino na sua vida, nas suas escolhas. Talvez nessa noite você podia escolher firmar o seu passo com o Senhor e parar de brincar de servir a Deus. Talvez nessa noite você podia escolher decidir seguir o caminho do batismo, exercitar os teus dons e talentos para o reino. Talvez essa noite você podia escolher tomar uma decisão e dizer assim: Senhor, o meu coração inclinado ao pecado, mas hoje, Deus, é um basta. Hoje é um basta. Hoje é um basta. Talvez nessa noite você podia escolher se lançar aos pés de Cristo, fazendo um compromisso de vida e morte. Talvez essa noite você podia escolher desenraizar a sua vida dessa terra e colocar as raízes da sua vida nos céus. Talvez nessa noite você podia escolher não fugir da batalha que você tem enfrentado, em direção ao caminho mais simples, ao caminho dos homens. Talvez essa noite você podia escolher se manter na direção da palavra, ainda que lhe custem lágrimas, ainda que lhe custem sorrisos, ainda que lhe custe a vida. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu você. Sabe por quê? Porque Jesus voltará. Ele voltará. O que você tem escolhido? Senhor meu Deus, Tu conheces o meu coração.
Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes que não há nada nessa vida, Senhor. Nada, Deus, que seja mais importante do que o Senhor. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Jesus, pois o Senhor nos escolheu. O Senhor não precisava. Independente da nossa situação, o Senhor sempre será Deus, digno de glória, de honra, de todo louvor. O Senhor não precisava ter olhado para nós. Nós nunca tivemos nada e hoje também não temos nada, Senhor, que possa chamar a tua atenção. Tu és o soberano Deus, Rei da glória, sentado no trono alto e sublime. Diante de ti os anjos se prostram, cobrem o rosto em respeito, em adoração. Tu és o Senhor que está acima de tudo e de todos. Mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, pecadores, fracos, limitados, desgarrados, condenados ao inferno. O Senhor nos escolheu. E o Senhor veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro do Senhor. Não temos tal capacidade. O Senhor veio ao nosso encontro. E com o teu poder e tua graça, o Senhor venceu os inimigos que nós não poderíamos vencer. O Senhor venceu o pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque se hoje podemos clamar por perdão, somos perdoados porque o Senhor venceu o pecado. Obrigado, Jesus. O Senhor venceu o diabo e todos os seus demônios. E se hoje, Deus, estivermos firmes no Senhor, na tua presença, o inimigo bate em retirada. Obrigado, Deus. Obrigado. O Senhor venceu este mundo e sua inclinação para o mal. E se hoje podemos viver nesse mundo, mas não cravarmos as nossas raízes aqui, mas sim estarmos em direção à nossa casa, aos céus, é porque o Senhor venceu. Obrigado, Jesus. O Senhor venceu a morte. Ah, que grande inimigo para nós, ó Deus. Que grande inimigo. E se hoje não precisamos ter medo da morte, é porque temos a certeza de que o Senhor vivo está. O Senhor venceu, Pai. O Senhor nos escolheu, veio até nós. O Senhor permanece com a tua mão estendida para nos auxiliar. Nos ajuda, Senhor, a escolher a Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a escolher constantemente os Teus caminhos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tomar posição. Nos ajuda a enfrentar, não importa quais sejam as dores. Nos ajuda a nos mantermos na Tua palavra, na Tua direção. Senhor, nós escolhemos, ó Senhor. Nós escolhemos, ó Deus, a vida que Tu tens para nós, independente de qual seja. Nós escolhemos o que o Senhor quer, porque nós temos a plena certeza, Deus, que o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Ajuda-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus escolheu você. Preste muita atenção nas escolhas que você vai fazer da sua vida. Preste muita atenção.